México. Um legado histórico profundo. O nome oficial do México é Estados Unidos Mexicanos, uma designação que ecoa desde 1325, quando os mexicas lançaram as primeiras fundações de sua civilização. Este nome não é apenas uma nota histórica, é o testamento de uma identidade nacional que jamais se apagou. Há algo que talvez você não saiba. Houve um tempo em que o México era uma vez e meia maior do que os atuais Estados Unidos. Em 1821, após conquistar a independência da Espanha, o México herdou quase todas as terras do vice-reino da Nova Espanha, expandindo seu território para mais de 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Mas em 1846, eclodiu a Guerra Mexicano-Americana. 2 anos depois, o México foi forçado a ceder mais de 2,1 milhões de quilômetros quadrados, uma área que se aproxima do tamanho da Europa Ocidental em troca de 15 milhões de dólares. Essa terra viria a se tornar estados como Califórnia, Texas, Arizona e muitas outras regiões hoje familiares nos Estados Unidos. Mesmo após perder quase metade de seu território, o México permanece uma nação vasta com uma área terrestre atual de aproximadamente 1,97 milhões de quilômetros quadrados, tornando-o o 14º maior país do mundo. Até 2022, a população projetada é de cerca de 131,9 milhões de pessoas, com 98% falando espanhol, o que ajuda o país a manter sua rica identidade linguística e cultural em um mundo em constante mudança. O asteroide que acabou com os dinossauros caiu no México. Esta certamente não é uma notícia alegre para nossos amigos jurássicos há muito tempo perdidos, mas de uma perspectiva da história global, é realmente fascinante. O culpado por esta catástrofe foi o asteroide Chicxulub, estimado entre 10 e 15 quilômetros de largura, aproximadamente o tamanho de Washington, D.C. Quando ele se chocou contra a península de Yucatán a uma velocidade de 20 km por segundo, o Chicxulub desencadeou uma explosão bilhões de vezes mais potente que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. O resultado foi um evento de extinção em massa, que aniquilou mais de 75% da vida na Terra, incluindo aqueles gigantes pré-históricos que frequentemente vemos nos filmes. O local do impacto ainda existe hoje, e é conhecido como a Cratera de Chicxulub, localizada perto da cidade de Mérida, no México, com um diâmetro de aproximadamente 200 quilômetros e uma profundidade de até 20 quilômetros. Esta cratera não é apenas uma cicatriz colossal na superfície do planeta, mas também uma testemunha silenciosa de um dos dias mais sombrios da Terra. O Festival dos Mortos. Se existe um lugar no mundo que transforma o medo da morte em uma celebração vibrante e cheia de risos, esse lugar é o México, com o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos, como seu ponto central. O epicentro desta festividade peculiar, mas profundamente humana, é uma figura inconfundível. La Catrina, um esqueleto feminino elegante usando um chapéu de abas largas, ao estilo da aristocracia europeia. Mas não se deixe enganar pela sua aparência refinada. La Catrina não foi criada apenas para adicionar brilho à festa. Ela é a obra de José Guadalupe Posada, um artista satírico do início do século XX. Através de sua pena, La Catrina era um lembrete afiado para a elite mexicana, aqueles que corriam atrás da cultura ocidental enquanto viravam as costas para suas raízes indígenas. Posada tinha uma mensagem simples, mas poderosa: seja você uma dama da alta sociedade ou um trabalhador comum, no final somos todos apenas ossos. Essa mensagem, com um toque de humor mas rica em significado, ainda ressoa hoje para os mexicanos. A morte não é algo a ser temido, é algo natural a ser abraçado e até mesmo celebrado em conjunto com a memória dos entes queridos que já partiram. Hoje, La Catrina não é mais apenas um desenho. Ela aparece em todos os lugares durante a temporada festiva, em máscaras coloridas, em altares adornados com calêndulas douradas e em desfiles suntuosos, transbordando de alegria. O que começou como uma sátira tornou-se a própria alma da celebração, conectando passado e presente, perda e esperança, morte e riso.
O México não é apenas uma terra de festivais e cores. Ele contém camadas mais profundas, que podem deixá-lo sem palavras. Mulheres mexicanas. Beleza sem padrões. Por trás das cores mágicas da festa, esconde-se outra realidade igualmente cativante, onde a beleza não vem de lendas, mas de mulheres orgulhosas que estão redefinindo o México à sua maneira única. A beleza das mulheres mexicanas não segue um padrão fixo, e é isso que a torna tão marcante. Você pode encontrar uma mulher com pele morena bronzeada, cabelos pretos e grossos e olhos expressivos e profundos, exibindo uma beleza puramente indígena. Ou alguém com traços europeus, pele clara, maçãs do rosto altas e um rosto delicado e elegante. Elas não precisam se encaixar em nenhum tipo de corpo ideal. São cheias, robustas, naturais e autênticas e sabem como brilhar. Vestidos vibrantes, blusas bordadas à mão, lábios vermelhos e sorrisos radiantes como a luz da manhã. Mas o que realmente as diferencia é o seu espírito. Elas vivem na encruzilhada da tradição e da modernidade, equilibrando ambas com confiança. A mulher que cozinha o jantar para a família também é a que administra uma pequena loja, uma oficina de bordados ou um café aconchegante. Ela pode ser uma engenheira, uma advogada, uma artesã da montanha ou uma mãe solteira resiliente. Mesmo em uma sociedade que nem sempre é justa, elas aprenderam a se fazer ouvir. Muitas cresceram ouvindo que as mulheres deveriam se casar, mas agora são fortes o suficiente para dizer não. Elas amam intensamente, mas partem quando o amor se torna tóxico. Nos relacionamentos são diretas, confiantes e não precisam ser mimadas. Elas exigem respeito. México é o verdadeiro reino das pirâmides. Quando as pessoas pensam em pirâmides, o Egito geralmente vem à mente. A terra dos desertos e tumbas antigas. Mas aqui está um fato que pode surpreender você. O México é, na verdade, o país com o maior número de pirâmides no mundo. Até agora, arqueólogos registraram mais de 100 pirâmides antigas no México, e essas são apenas as que foram escavadas. Muitas outras ainda estão escondidas sob a terra e a vegetação. Enquanto isso, o Egito, lar lendário dos faraós, possui apenas 118 pirâmides conhecidas, e a chance de encontrar novas é muito remota. Isso significa que o México não está apenas alcançando, mas pode em breve reivindicar o título de nação com mais pirâmides na Terra. Mas as surpresas não param por aí. O México também detém um recorde incrível, a maior pirâmide do mundo em volume, a Grande Pirâmide de Cholula, localizada no estado de Puebla. Esta estrutura tem 66 metros de altura, uma base de 400 metros de largura e um volume total de 4,5 milhões de metros cúbicos, superando a famosa Pirâmide de Gizé. O estranho é que a maioria dos visitantes nem sequer percebe que é uma pirâmide. Por quê? Porque Cholula está completamente coberta por terra e vegetação, fazendo com que pareça uma colina verdejante. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, eles não tinham ideia de que estavam pisando em cima de uma maravilha antiga. Na verdade, eles construíram a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios bem em cima da pirâmide sem intenção. Então, se você alguma vez for ao México, olhe com mais atenção. Você pode estar em cima de uma pirâmide sem sequer saber. A origem do chocolate e a história do santo de pele branca. Tudo começou há milhares de anos quando os olmecas maias, e especialmente os astecas, descobriram o poder mágico do grão de cacau. Para eles, não era apenas uma cultura, era um tesouro. Os astecas valorizavam tanto o cacau que o usavam como moeda. Apenas alguns grãos podiam ser trocados por comida, roupas ou até escravos. Mas o cacau não era apenas algo para carregar no bolso. Ele desempenhava um papel sagrado em rituais espirituais. Eles torravam os grãos, moíam e misturavam com pimenta e baunilha para criar o chocolate, uma bebida de chocolate amargo reservada apenas para os deuses, a realeza e os guerreiros valentes. Então, um dia no início do século XVI, Hernán Cortés, o conquistador espanhol, chegou a essas costas. Os astecas, impressionados com sua pele pálida e aparência estrangeira, o confundiram com um deus que retornava.
Em sinal de hospitalidade, ofereceram-lhe uma xícara de chocolate. Mas essa gentileza não foi retribuída. Cortés retornou com seus soldados, incendiou templos, derrubou o poderoso império e trouxe o cacau para a Europa. Lá ele adicionou açúcar, baunilha e leite, transformando a bebida sagrada em uma sobremesa doce para a nobreza. Da amarga bebida ritualística dos astecas à barra de chocolate, que derrete na boca, o chocolate percorreu uma longa e sinuosa jornada cheia de doçura e sofrimento. Mesmo com a história mudando tudo, o México nunca perdeu sua profunda conexão com o chocolate. Hoje o país está entre os maiores consumidores do mundo, com cada pessoa consumindo até 70 quilos por ano. O homem que superou Bill Gates de 2010 a 2013, o título de pessoa mais rica do mundo, não pertencia mais a Bill Gates, mas a um homem do México, Carlos Slim Helú. Em seu auge, sua fortuna atingiu 74 bilhões de dólares, superando os 67 bilhões de Gates. Mas a verdadeira história não está apenas nos números. Nos Estados Unidos, Gates era um entre centenas de bilionários competindo com nomes como Jeff Bezos, Warren Buffett e uma longa lista da Forbes. No entanto, no México, Carlos Slim era como um rei. Sem trono, sem coroa, mas com poder inigualável. Só ele controlava quase 7% do PIB de todo o país. Para contextualizar, para Bill Gates ter tal influência nos Estados Unidos, ele teria que ter uma fortuna de aproximadamente 1,2 trilhões de dólares na época. Um número quase inimaginável mesmo hoje. Elon Musk, com mais de 200 bilhões de dólares, representa menos de 2% do PIB dos Estados Unidos. Slim não é apenas rico. Ele domina o setor de telecomunicações mexicano e detém grandes participações em bancos, varejo, construção e mídia. No México, ele não é apenas um empresário. Ele é um símbolo vivo de sucesso. O lado sombrio do México. O México não é apenas o lar de bilionários poderosos como Carlos Slim. É também um lugar com cantos escuros escondidos que nem todos estão dispostos a discutir. Uma dessas verdades sombrias é a presença de cartéis, organizações criminosas que operam em muitas regiões do país. Elas não são barulhentas ou ostensivas, mas em certas áreas controlam a vida diária. Estima-se que existam pelo menos 30 grupos atuando em todo o México, formando uma rede complexa e tão vasta que até mesmo o governo às vezes tem dificuldade em manter o controle total. Ao se afastar dos pontos turísticos movimentados, você começará a sentir a cautela nos olhos das pessoas, o tom cuidadoso em suas palavras. De acordo com relatórios independentes, incluindo os da Anistia Internacional, a violência contra mulheres no México atingiu níveis alarmantes, com muitos casos sendo ignorados, inexplicáveis e raramente contestados. Apenas alguns minutos de carro são suficientes para levá-lo das ruas luxuosas de Polanco para bairros onde água e eletricidade são escassas. Crianças brincam em meio a escombros enquanto adultos sobrevivem com empregos temporários. Em meio a esses contrastes marcantes, o México se revela não apenas como um destino, mas como uma história inacabada, onde a beleza e as cicatrizes silenciosas coexistem no fluxo tranquilo da vida diária. A fé na Coca-Cola. Imagine beber uma lata de Coca-Cola por dia. Agora imagine viver em um lugar onde uma pessoa comum consome até 2,2 litros de Coca-Cola por dia. Isso é quase 2 garrafas cheias de 1,5 litros. No México, essa é a realidade. Se você é um dentista procurando emprego, parabéns. O México pode ser a terra prometida para sua carreira. A conexão entre os mexicanos e a Coca-Cola vai além da mesa. Ela se entrelaça com a cultura, até mesmo com práticas espirituais. Em Chiapas, lar da comunidade zapatista, a Coca-Cola é usada em rituais religiosos tradicionais. Acredita-se que o gás e o carbonato ajudam a afastar maus espíritos e a conectar-se com o divino. Um gole de refrigerante não é apenas para matar a sede. É uma forma de purificação da alma. Portanto, não é de surpreender que a Coca-Cola FEMSA, a principal engarrafadora e distribuidora no México, fature quase 7 bilhões de dólares anualmente. O país é atualmente um dos maiores mercados da Coca-Cola em todo o mundo. Mas e o lado negativo?
A popularidade da bebida anda de mãos dadas com um aumento alarmante nas taxas de diabetes tipo 2, especialmente em áreas rurais pobres, onde a água limpa é cara ou difícil de encontrar e a Coca-Cola é barata, acessível e onipresente. Para muitos, não é apenas um refrigerante, é a sua bebida diária. Leis mexicanas que podem surpreender. Você consegue imaginar ser multado ou publicamente envergonhado apenas por cantar o hino nacional errado? No México, o hino nacional é considerado sagrado, um símbolo de patriotismo e sacrifício. Se alguém canta uma estrofe errada ou esquece uma frase em um evento público, pode ser multado ou até mesmo enfrentar sanções administrativas. Até mesmo a famosa cantora Julieta Venegas enfrentou duras críticas depois de esquecer uma estrofe ao cantar o hino nacional ao vivo na televisão. Mas essa não é a única regra incomum. Em algumas cidades do México é realmente ilegal simplesmente tirar os pés dos pedais ao andar de bicicleta. Parece uma piada, mas é uma regulamentação real destinada a promover a segurança no trânsito. Um chute preguiçoso pode ser considerado perda de controle, e sim, você pode ser multado por isso. Então mesmo um momento de relaxamento na bicicleta pode terminar em uma multa. E aqui está algo que você nunca jamais deve fazer. Mesmo que esteja brincando, nunca insulte a mãe de alguém na cultura mexicana. As mães são profundamente reverenciadas. Qualquer palavra ofensiva, mesmo que seja apenas uma brincadeira, pode levar a sérias consequências, incluindo queixas legais ou comparecimento a tribunal. Para eles, uma mãe não é apenas a mulher que deu à luz, é a honra de toda a família. México inventou a televisão colorida. Quando se pensa em televisão colorida, os Estados Unidos ou o Japão geralmente vem à mente. Mas poucos percebem que um dos primeiros e mais importantes avanços veio na verdade do México e de um jovem de apenas 23 anos, em 1940. Guillermo González Camarena, um jovem inventor talentoso, surpreendeu o mundo da tecnologia ao patentear seu sistema tricromático sequencial. Uma tecnologia que permitia a exibição de imagens em 3 cores básicas. Naquela época, o mundo ainda estava imerso em telas em preto e branco, onde cada cena era fria e plana, presa em tons de cinza. Camarena fez o que ninguém mais havia feito, ele trouxe a cor para a televisão pela primeira vez. Os espectadores podiam ver imagens tão vívidas e reais quanto o mundo lá fora. Sua invenção marcou-me o início de uma nova era no entretenimento, uma era de luz e cor. Mas o legado de Camarena não parou por aí. Em 1963, a NASA usou seu sistema de televisão colorida para transmitir as primeiras imagens do espaço de volta à Terra. Um momento crucial na história que silenciosamente deve muito à sua inovação. Uma única invenção que mudou a forma como vemos o mundo, e ela veio de um jovem no México. México é o principal produtor mundial de abacate, se você é um verdadeiro amante de abacates. Aqui está um fato que certamente irá surpreendê-lo. O México é o maior produtor de abacates do mundo, respondendo por até 35% da oferta global. Só em 2023, esta nação centro-americana colheu cerca de 2,9 milhões de toneladas de abacate, das quais mais de 2 milhões de toneladas vieram de apenas um estado, Michoacán. Isso representa 75% da produção total do país. Então, por que Michoacán é considerado o paraíso dos abacates? Tudo se deve às condições perfeitas: solo fértil, sol quente o ano todo e chuvas moderadas. Esses fatores ideais tornam Michoacán o único lugar na Terra capaz de cultivar e exportar abacates durante todo o ano. Mas o México não apenas cultiva abacates. O país também domina o mercado de exportação. Em 2023, o México exportou cerca de 1,44 milhões de toneladas de abacate, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, e 81% disso foi direto para os Estados Unidos. Lá, os abacates mexicanos se tornaram um item básico em supermercados, restaurantes e até mesmo em eventos do Super Bowl. Cidade do México. O coração da nação. Poucos percebem que a Cidade do México, o coração moderno do país, foi construída sobre as ruínas de um império perdido, Tenochtitlan, a outrora gloriosa capital azteca.
Hoje, o que era um antigo leito de lago se tornou a maior cidade da América do Norte, abrigando mais de 9,2 milhões de pessoas, entre as camadas de história e o ritmo agitado da vida urbana. Mas a cidade do México não é apenas vasta. É a capital cultural do continente, com 170 museus, ficando em segundo lugar apenas atrás de Londres, 240 museus em número de museus em qualquer cidade do mundo. Cada esquina parece um pedaço de memória da arte popular ao patrimônio pré-colombiano. No entanto, sob a superfície vibrante da cidade, esconde-se uma verdade preocupante. Ela está afundando. Construída sobre um leito de lago seco a 2.240 metros de altitude, a cidade do México está afundando cerca de 50 centímetros por ano. Uma taxa surpreendente. A causa é a extração excessiva de águas subterrâneas para atender às necessidades de sua vasta população. Especialistas alertam que sem ações urgentes até 2174 a cidade poderá afundar o equivalente à altura de um prédio de 10 andares. Uma metrópole que se eleva em direção ao céu está silenciosamente afundando pouco a pouco. México. A harmonia mágica da natureza. Você sabia que o México é frequentemente descrito como um supermercado biológico do mundo? É um país onde florestas tropicais, desertos, montanhas majestosas e oceanos azuis profundos coexistem na mesma faixa de terra. Com um dos níveis mais altos de biodiversidade do planeta, o México é verdadeiramente um paraíso para os amantes da natureza e entusiastas da vida selvagem. Nas densas selvas de Chiapas, você pode ouvir os gritos assustadores de macacos bugios ecoando pela densa copa das árvores. Nas úmidas florestas de planície de Yucatán, répteis raros se arrastam na sombra onde a luz do sol atinge o chão em manchas salpicadas. Cada passo que você dá, cada respiração que você toma, pode colocá-lo face a face com uma criatura que você não encontrará em nenhum outro lugar da Terra. E se você acha que a beleza existe apenas em terra firme, mergulhe nas águas azul turquesa do Caribe. Escondido abaixo está o sistema mesoamericano de recifes, o segundo maior sistema de recifes de coral do mundo, perdendo apenas para a Grande Barreira de Corais da Austrália. Estendendo-se por mais de 600 quilômetros de Cancún até Belize e Guatemala, ele se estende como uma fita vibrante sob a superfície do oceano. É o lar de milhares de espécies, peixes coloridos, tartarugas, marinhas, raias e recifes tão vibrantes que surpreendem até os mergulhadores mais experientes. Mas o sistema mesoamericano de recifes não é apenas o sonho de um mergulhador. É o pulmão do oceano protegendo a costa, regulando o clima e mantendo o equilíbrio ecológico em toda a América Central. É por isso que muitos cientistas o chamam de Amazônia do Mar, um tesouro inestimável que a humanidade deve proteger. Tequila, a essência destilada do México. Se a França é famosa pelo champanhe, o México tem a tequila, uma bebida nacional que não é apenas para beber, mas para celebrar. É uma bebida que carrega a essência da Terra do Sol e de uma profunda identidade cultural. Protegida por lei como um patrimônio vivo, a tequila não pode ser produzida em massa em qualquer lugar. É permitido fazê-la apenas no México, e somente em regiões específicas como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas. Seu coração reside na cidade de Tequila, onde campos de agave azul se estendem sob o sol intenso do Planalto. Uma paisagem árida, mas impressionante. Para ser rotulada como 100% tequila, ela deve ser feita de pelo menos 51% de agave azul e seguir um processo tradicional rigoroso, desde o cultivo até a destilação. E mesmo que você cultive o mesmo tipo de planta em outro país e use a receita exata, o produto ainda não pode ser chamado de tequila. Essas imitações são apenas destilados de agave. Eles podem ter um sabor semelhante, mas lhes falta a alma do México, porque a tequila não é apenas álcool. É o resultado de 10 anos de paciência ao suor de mãos habilidosas, um clima rigoroso e tradições indígenas destiladas em cada gota. Cada garrafa é um pedaço de história viva, um orgulho que não pode ser replicado. Custo de vida no México. Viajar pelo México não precisa esvaziar sua carteira.
Na verdade, este é um dos destinos mais econômicos disponíveis, mesmo que você queira vivenciá-lo como um local. Uma viagem de 7 a 10 dias para grandes cidades como a Cidade do México ou Guadalajara pode custar de 800 a 1.200 dólares por pessoa, incluindo hotel, comida, transporte e ingressos para atrações. Se você escolher áreas costeiras mais relaxantes como Oaxaca, Tulum ou Sayulita, o orçamento é ainda mais flexível, especialmente se você quiser viver mais como um local. Uma boa refeição em uma lanchonete tradicional custará cerca de 5 a 10 dólares, e café doces, frutas frescas, são muito mais baratos do que nos museus de Canadá ou Europa. Uma viagem de metrô na capital custa apenas cerca de 0,25 dólares, e o sistema de ônibus de longa distância do país é extenso e acessível. Para viajantes que buscam mais economia, casas de família e albergues ajudam a cortar custos significativamente, enquanto oferecem uma experiência cultural mais profunda. E aqui está a melhor parte: você não precisa sacrificar o conforto pela acessibilidade. Muitas áreas oferecem bons serviços Wi-Fi rápido, moradores locais amigáveis e um ambiente mais seguro do que você esperaria. Com gastos inteligentes, o México não é apenas um destino emocionante. É um lugar onde você pode desacelerar, aproveitar mais e gastar menos. E agora, ao concluirmos estas 16 fatos surpreendentes sobre o México, o que mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhuma das próximas viagens emocionantes. O México é apenas o começo. O mundo inteiro espera por você para explorar. Clique no vídeo exibido na tela para continuar sua aventura conosco.